bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo, para dar sequência ao vídeo que falamos sobre as pirâmides de Maslow e Hélio Couto. Então vamos lá? Então, no vídeo das pirâmides nós falamos sobre os 5 degraus das necessidades humanas, onde cada vez que suprimos um certo degrau, a gente vai subindo aos outros, né? Então falamos sobre o primeiro degrau, que é da questão da sobrevivência do homem em si, né? Das necessidades fisiológicas. Falamos do segundo degrau, que é a preservação da espécie. Falamos do sexo. No terceiro degrau, falamos sobre o poder. O quarto, autoconhecimento. E o quinto, a espiritualidade, né? Mas antes da gente dar sequência aos degraus, e vamos chegar ao 6º degrau hoje, que foi acrescentado pelo querido Hélio Couto, nós vamos falar um pouco sobre o terceiro degrau, que é o degrau do poder. Por que nós vamos voltar um pouquinho nessa questão? Para que você possa continuar subindo até chegar ao 6º, porque esse terceiro degrau, muitas pessoas param nele e não conseguem ir além. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. No terceiro degrau, nós falamos o quê? Que conhecimento é poder, né? O homem pode utilizar o poder para dominar ou para ajudar a crescer, a progredir, né? Ele pode usar os dois caminhos que ele escolhe. Então, esse ponto que é muito importante. Quando você começa a adquirir conhecimento, primeiro passo a ser feito para que você continue a subir os degraus. Primeiro é começar a buscar esse conhecimento com o coração aberto, coração e mente aberta. Devemos deixar nossos preconceitos, julgamentos, ideias preconcebidas, condicionamentos, né? Tudo que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, a gente deve começar a pensar, a questionar, querer saber além do que sempre nos contaram. Então, o primeiro de tudo é não esteja armado, esteja com o coração aberto para adquirir novos conhecimentos. Existirão coisas que vão te causar um estranhamento, mas com paciência, vá fazendo as suas observações, sempre com sabedoria, tá? Durante essa busca pelo conhecimento, que você deve ser um observador de tudo, você deve ter alguns questionamentos na mente, né? Que é isso que te impulsionou a subir para o terceiro degrau. Então hoje eu trago aqui para vocês o depoimento, uma entrevista com o nosso amigo César Di, que é o fundador do Instituto Movimento Evolutivo, que ele passou por essas experiências e ele vai contar um pouquinho para vocês dessa busca por conhecimento, de como isso ajudou a ele sair da inércia, de ir crescendo mais. Então confiram aí esse pequeno depoimento dele. Minas Gerais, eu nasci num local chamado Córrego da Boa Sorte, no município chamado Inhapim, perdido mesmo, encravado nas montanhas de Minas Gerais, sem luz elétrica, sem banheiro, sem higiene qualificada, sem informações, e um cara que nasce naquele local, naquela época, o normal é você trabalhar na roça, né? Você fazer suas plantações, começa a trabalhar já lá na minha época. Eu não trabalhei tanto na roça como outros que moravam lá trabalhavam, mas mesmo assim eu trabalhei muito ainda. É normal a criança começar a trabalhar na enxada, carpir, enfiar nos brevos para cortar arroz, cortar cana, com 7 anos de idade. Já começa e é considerado, tem aquela história é uma sociedade assim machista, e que você tem que ser macho, você tem que aguentar, você tem que ir para a roça. E eu queria livros, queria estudar, não estudar nada, rapaz, vai trabalhar, né? Então não era muito fácil e eu perguntava, não aceitava, você entende? E além disso, entende? Eu tinha dentro de mim que eu poderia fazer algo a mais. Eu queria estudar, eu queria conhecer, eu queria entender a vida e ninguém me dava respostas.
E além de não me dar respostas, eu era tido como aquele cara encrenqueiro, aquele cara que pergunta, aquele moleque chato, aquele moleque que não respeita, porque impõe a sua vida, a sua religião, a sua maneira de enxergar a sociedade, a espiritualidade, e você tem que aceitar. Então eu aprender sobre mim, eu queria crescer, eu queria melhorar, eu queria estudar, eu queria buscar alternativas, entende? Porque eu achava ali meio restrito para o que eu queria. Eu não tinha exata noção do que eu queria, exata, mas eu sabia que aquilo lá era pouco. Então o que me tirou, me fez eu realmente sair, foi a música. Eu percebi que ali não dava mais, né? Comecei a buscar. Eu já vinha lendo desde criança e eu fui para cima. Li. Antes eu li tudo quanto é gibi que existia na face do planeta. Lá em Minas, né? Era muito difícil. Mas eu estou escrevendo um livro que se chama O Despertar. Você tem coragem de ver além? Então, neste livro, tem um capítulo que se chama Quem é Você? E nesse capítulo, Quem é Você? É um capítulo bastante grande, eu não me lembro exatamente, mas passa de 20 páginas esse capítulo. E isso são coisas que eu acho, questionamentos, que todos nós deveríamos fazer em primeiro lugar. Esse deveria ser o norte da nossa vida. Quem somos nós? Entende? Eu não tinha essa consciência que eu estou tendo agora para falar isso. Mas antes, eu só sabia que eu tinha uma inquietação diante da vida. Eu não aceitava a vida do jeito que todas as pessoas aprenderam a aceitar. O condicionamento. Por que eu tenho que ser católico? Por que eu tenho que ser evangélico? Por que eu sou budista? Por que eu sou o que quer que seja? Eu decidi? Entende? Eu decidi? Ou eu sou porque meu pai disse que era para eu ser? Né? E além disto, o que eu sou além desta programação? Eu acho que nós temos que começar a olhar para cima, olhar para as estrelas. Será que tudo isto que existe, só na nossa galáxia, 200 bilhões, e agora já estão falando em 400 bilhões de estrelas, e quantas galáxias? Será que nós realmente só somos essa coisinha miúda daqui? Vejo tantas pessoas que chegam até mim hoje com problemas, com dificuldades, e a maioria deles, tudo relacionado à questão emocional, psicológica, porque não se sente mais tão bem nesta sociedade. E eu estou vendo uma onda que eu considero muito positiva, de pessoas passando muito mal. Isso é bom. Por quê? Como diz o Krishnamurti, não é sinal de boa saúde estar muito bem adaptado numa sociedade doente. Agradecemos a participação do amigo César Di, com seu depoimento maravilhoso, que mostra como a gente consegue sair desse estado assim de inércia, né? De procurar algo mais, de não ficar no conformismo, de achar que a vida é só isso, né? E então, quando a gente passa dessa fase, aliás, essa fase é uma fase longa, porque a busca por conhecimento, ela é intensa, né? A gente vai de um livro a outro, de um vídeo a outro, quanto mais a gente busca, mais a gente vai achando, os caminhos vão se abrindo, a nossa consciência vai expandindo. E o nosso amigo César Di já contou certa vez que ele ficou durante muitos anos nessa busca por conhecimento. Eu não lembro se foi 5, 6 anos ou até mais, não sei, só buscando, lendo, adquirindo conhecimento. No meu caso foi semelhante também. E só que a gente não pode ficar parado só nisso. É aí que começa a despertar para subir mais um degrau. Então, por que muitas pessoas ficam paradas no terceiro degrau? Porque fica só buscando conhecimento eternamente. E onde eu quero chegar com isso? A partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, vai se aprofundando, você precisa
experienciar, você precisa saber por si mesmo, porque até então você vai lendo nos livros, vai ouvindo uma pessoa falar suas experiências, você vai ouvindo as experiências das outras pessoas, né? Você só está buscando de fora para dentro. E quando você sobe esse degrau, que é o quarto degrau do autoconhecimento, é aí que você precisa ter as experiências e saber por si mesmo. E nessa busca do conhecimento, nós temos aí como deixar uma dica, que é o próprio site do nosso amigo César Di. No site dele vocês encontram um acervo maravilhoso com muito material de estudo, para você adquirir conhecimentos em várias áreas, né? Seja física quântica, espiritualidade, seja esoterismo, ele tem um acervo assim imenso, maravilhoso, e ali você pode ir pegando todo esse material para ajudar na expansão da sua consciência. E esse degrau eu considero o mais difícil, mas o mais assim fundamental para impulsionar para você crescer eternamente. Esse degrau do autoconhecimento, ele é onde você vai mexer em muitas coisas internas. Você precisa ir para dentro, né? Nesse degrau eu falei muito sobre a meditação, tai chi, yoga, né? Todas as práticas que te levam a pensar mais, não no externo, mas na sua própria essência. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Né? Então, algo mais profundo. E é justamente nessa fase que é preciso fazer algo que, assim, às vezes é um processo um pouco doloroso, que é o autoenfrentamento. O que seria isso? Para que você possa subir ao quinto degrau, que é a espiritualidade, você vai passar um processo nesse quarto degrau para você ganhar um impulso para subir. E esse processo, ele não é muito fácil, mas ele pode ser facilitado a partir do momento que você se solta para isso, para que você não tenha resistência, né? A palavra certa seria resistência. Quanto mais a gente resiste, mais o processo fica difícil e doloroso. A partir do momento que você não resiste e deixa fluir, as coisas vão clareando. É como o processo da metamorfose da lagarta para a borboleta, né? Ela começa o quê? Rastejando, né? Naquele processo de, como nós, né? Antes de nos libertarmos, né? A gente rasteja por esse mundo. Até um certo momento que a gente se fecha, né, no autoconhecimento, que seria o casulo, né, antes de se tornar uma borboleta. A lagarta se fecha naquele casulo, é um processo que não deve ser muito agradável, né? Eu nunca perguntei à lagarta, mas deve ser um processo bem doloroso. E ela fica ali durante um tempo, nesse autoconhecimento, e quando ela se liberta deste casulo, sai voando, livre e linda, a borboleta. E então, eu vou deixar aqui algumas dicas com vocês de pessoas, né, de práticas que podem auxiliar nesse processo de autoconhecimento e autoenfrentamento. Nós temos o psicanalista e espiritualista Moisés Ezagui. Ele faz um trabalho maravilhoso nesse processo de autoenfrentamento. Eu vou deixar com vocês aí para vocês verem o site dele. Ele tem um livro também específico para tratar desse assunto, que é o livro O Outro que Existe em Nós. É um livro que auxilia muito nesse processo de você se ver, né? De ver suas atitudes perante as outras pessoas, seus comportamentos e de que forma você pode ir melhorando isso, você pode se aperfeiçoando. Um outro trabalho interessante também é o trabalho da psicóloga Márcia Ramos. Ela nos traz um livro muito especial que conta o despertar dela, né? O nome do livro é O Despertar, uma experiência extradimensional. Neste livro ela conta toda a experiência que ela passou, é um livro que é puro amor. E essa psicóloga, ela também atende justamente nesse processo do despertar. É a psicologia do despertar. E eu vou deixar o site aí com vocês, para vocês poderem anotar.
E se precisarem também de alguma consulta, ela faz consultas presenciais em São Paulo, em Itapecerica da Serra. E para quem não mora em São Paulo, tem também via Skype, ela faz consultas online, tá? Temos também o nosso querido Hélio Couto, com vários vídeos, livros que nos auxiliam nesse processo de catarse, né? Que esse autoenfrentamento é a nossa catarse, nossa metamorfose, nossa transformação. E ele nos dá muitas dicas também de como passar por esse processo, de forma que você possa acelerar o seu crescimento. Vou deixar aí com vocês também o site dele, que todas essas dicas podem nos ajudar nesse processo que é muito necessário passarmos. E vamos subindo degraus, né? Já passamos por todo o processo de autoenfrentamento, já estamos mais equilibrados, nossas energias estão mais assim, sem altos e baixos, estamos numa linearidade de comportamentos, então a gente consegue exercer a nossa espiritualidade. E estamos lá, no degrau da espiritualidade. E o que a gente faz quando a gente já está assim, se sentindo tão bem? Né? Quando o nosso comportamento está... A gente trata as pessoas com carinho, com educação, com respeito, respeitando nós mesmos, que é muito importante. Então, quando a gente está com esse nível de espiritualidade, a gente deseja compartilhar com as pessoas. É aí que entra o serviço, o trabalho, a ajuda, né? Utilizar o nosso conhecimento para o bem-estar das pessoas, não ter o sentimento de egoísmo. A verdadeira espiritualidade é você se sentir bem e fazer com que as pessoas se sintam bem também. Então, e aí você começa a trabalhar para a luz. E a partir deste momento que você começa a trabalhar para a luz, você vê que ainda falta algo mais. Você está feliz, você está se sentindo bem, apesar de todos falarem que o mundo está um caos, mas você por dentro está bem. E você procura proporcionar esse bem às pessoas também. E aí você fala, mas falta algo mais. E é aí que entra o 6º degrau. É onde você tem que desapegar, sair do ego. Tem uma história interessante que Sai Baba conta pra gente. Ele diz que várias pessoas chegam perto dele e dizem assim, eu quero paz. E aí ele simplesmente responde, você tira o eu, tira o quero, que você terá paz. Ou seja, o eu é o ego, tira o ego. O quero é o desejo, tire os desejos e aí sim você terá paz. O que ele quis dizer com isso? Né? Todo esse apego, seja apego a pessoas, apego a bens materiais, apego a lugares, qualquer tipo de apego. Apego só traz sofrimento. A partir do momento que você deixa fluir e solta, você deixa de sofrer, né? E o desejo, qualquer desejo, não que você não queira desejar algo, até desejar subir o degrau é saudável, mas o desejo de você ser apegado àquele desejo, né? Então você deseja e solta. A coisa que te liberta mais é soltar, é deixar fluir. O universo é isso, é fluir, assim como o rio flui, tudo flui. Então, a gente precisa desapegar se é que a gente quer continuar crescendo. O soltar deve passar a ser a sua filosofia de vida. É sair da competição e passar à colaboração, à união, à unificação. Soltar é o fluxo da abundância.